Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicada sobre a sua vida, meu irmão. E eu não tenho dúvida desse cumprimento que eu estou fazendo para você, porque esse tem sido dias, estes, na verdade, têm sido dias de crescimento na fé, amém? Mas lembre-se, criei, por isso falei, amém? Então a fé fala, Essa é a fé dinâmica, é essa fé que você crê por dentro e fala para fora, amém? Essa é a fé dinâmica, você crê por dentro e fala para fora. E por isso, antes da gente começar a compartilhar a lição do dia aqui do livro do pastor Aloísio, eu criei, por isso falei, 21 dias para liberar a sua fé, Eu quero lembrar também os irmãos aqui da Videira Recife, nós temos o grupo do WhatsApp, onde a gente está compartilhando tudo, tá bom? E quero lembrar também os irmãos, que lideram célula, essa é a palavra da célula. A palavra do dia é a palavra da célula. Você pode pegar o esboço lá no grupo do WhatsApp, que a gente sempre está mandando o esboço ou o próprio texto, que seria equivalente ao capítulo do livro, ou você pode colocar o vídeo para os irmãos assistirem, tá bom? A própria ministração, eu estou me esforçando aqui para conseguir manter as ministrações dentro do tempo de 1 hora, A ministração de hoje é uma das maiores aqui do livro, mas eu acredito que vai dar certo a gente ficar em 1 hora, amém? E lembrando também que você pode comprar o livro do pastor Luiz no formato digital pelo site da Amazon, amém? E aí você pode ler o livro no seu dispositivo, Seja aí o seu tablet ou o seu smartphone, ok? E outra coisa, se você não pegou ainda, não sei se ainda nós temos confissões, a gente trouxe, especialmente para os líderes de célula e para os nossos dizimistas, amém? Que são os irmãos que têm cooperado aí com a obra do Senhor, que é o livreto da confissão da palavra, amém? Então nós estamos hoje no 12º dia, amém? Nessa sexta-feira estamos no 12º dia. Então está escrito lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, amém? Hoje o texto bíblico é esse, está escrito, Filipenses 4, 19. Você pode colocar aí também, você pode observar aí na tela, amém? Está escrito: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha que maravilha, amém? Então, qual que é a nossa confissão? Eu quero que você repita logo após mim, por favor, tá bom? Então vamos lá? 1, 2, 3 e diga assim: o meu Deus é poderoso. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, o universo pertence a Ele, eu sou filho dele, Ele é o meu Pai, portanto, tudo que é dele é meu, e eu tenho acesso às riquezas do meu Pai. Ele supre cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu sou suprido pelo próprio Deus, e Ele sabe tudo que eu preciso. Ele sabe cada um dos meus pensamentos, e Ele se importa comigo. Se Deus não deixa nem os pássaros passarem fome, como me deixaria faltar alguma coisa, sendo seu próprio filho? Se Ele me deu o Senhor Jesus, como não me daria, juntamente com Ele, todas as coisas? O Senhor é o meu pastor, e nada, absolutamente nada, me faltará. Aleluia, glória a Deus, amém, meu irmão? Foi abençoado? Agora vamos ser completamente abençoados com a palavra de hoje, amém? Então nós estamos aí agora, no capítulo 12, no seu livro aí, na página 103, e a lição de hoje, a pregação de hoje, a ministração, para você crer, para você falar, é
como permanecer inabalável. Aleluia. Amém, meu irmão? Eu quero chamar você, vamos ler aqui o texto base, dessa ministração, Hebreus capítulo 12, nós vamos ler aqui do verso 18 até o finalzinho aí, o verso 28, tá bom? Hebreus 12, verso 28, aliás, Hebreus 12, verso 18 ao 28, ok? Então acompanha a leitura aí na tela ou na sua própria Bíblia, se você preferir, amém? Hebreus 12, 18 está escrito: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado, Paulo fazendo a citação aqui. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Moisés disse isso. Aí Paulo vai e começa a falar aonde que a gente tem chegado de fato. Primeiro ele deu uma descrição aqui aonde nós não chegamos. Agora ele vai falar aonde nós temos chegado. Verso 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos os justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aleluia. Amém. Aleluia. Está pronto, está preparado para descobrir como permanecer inabalável? Em nome de Jesus. Veja, eu sei, que você, eu, cada um de nós passamos por várias lutas, várias tribulações, só que estes certamente não são os maiores problemas. Entendeu isso? Eu sei que você fala, não, pastor, você não sabe minha tribulação, você não sabe a minha luta, são problemas enormes, são problemas grandes, mas eu vou repetir, estes não são os seus maiores problemas, não são. O maior problema, eu vou te dizer o que é. O maior problema é o medo e a ansiedade que surge no coração das pessoas e que eu espero que você não esteja sendo atacado por essa ansiedade, por esse medo. Mas você pode falar, pastor, mas é justamente o que eu estou sentindo. Pois é, então essa palavra é para você. É justamente o caminho para você permanecer inabalável. Inabalável. Porque essa é a palavra do Senhor para nós. Nós recebemos um reino inabalável. Mas a questão é, por que existem pessoas ansiosas? Por que existem pessoas cheias de medo? Eu vou te falar. Porque no profundo do coração, elas possuem um senso de separação de Deus. Entende? Separação de Deus. E quando você se sente separado, é apenas uma questão de tempo até você ser tomado pelo medo e pela angústia. Aquela sensação do abandono de Deus. Aquela sensação de que Deus não é mais a seu favor, de que o Senhor é contra você, sabe, por causa de pecados, por causa de falhas, por causa de tropeços. Então tudo isso acontece porque você não está totalmente convicto de que os seus pecados foram perdoados. Por isso que é tão importante, sabe, irmãos, essa mensagem do cálice e do pão.
Amém? Porque é aqui que está, sabe, o símbolo que o Senhor pediu para que nós repetíssemos essa imagem. Diz respeito a algo que nós comemos, diz respeito a algo que nós bebemos, diz respeito a algo que nós vemos, que nós sentimos, que nós tocamos, para nos lembrarmos que fomos perdoados e que agora nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e foi revelado na cruz. Amém. Por isso, voltando lá para o verso 18, por favor, Hebreus 12, 18. Aqui, Paulo, supondo que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, que é o que eu acredito, ele está dizendo o seguinte: ora, não tendes chegado, você não tem chegado a esse lugar. Paulo está escrevendo essa carta para os cristãos hebreus. Então, irmãos que tinham saído ali da fé judaica, que eram judeus, e tinham se convertido ao evangelho da graça. E esses irmãos, por causa da própria fé anterior deles, na antiga aliança, no Antigo Testamento, por serem judeus, o que acontece? Eles estavam cheios dessas imagens da antiga aliança. E aí Paulo está falando para ele, fala: gente, vocês não estão chegando naquele lugar que Moisés chegou. Percebe? Ele falou: vocês não têm chegado, verso 18, ao fogo palpável, ardente, a escuridão, as trevas, a tempestade. O que Paulo está descrevendo aqui? Isso é o Monte Sinai. E Paulo continua no verso 19: e ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhe falasse mais. Você lembra? Quando o povo disse lá em Êxodo, falou: não, Moisés, que você fale com o Senhor, ele não quer ouvir nada. Eles ficaram com medo, em pânico, apavorados. Aí no verso 20 diz: pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal se tocar o monte será apedrejado. E no verso 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. O próprio Moisés, sabe, que estava acostumado ao acesso à presença de Deus. Então, esta é a descrição do Monte Sinai. O Monte Sinai. E o nome Sinai, não sei se você sabe, mas ele significa espinhoso, cheio de espinhos. E ontem, na própria quinta-feira, eu falei para vocês que o espinho é símbolo de maldição do pecado na terra, segundo a Bíblia. Que o espinho só surgiu após a queda do homem. Entende? Então, veja, os espinhos são o símbolo da maldição do pecado. E o Sinai representa a lei. E na lei, eles só podiam dizer amém para as maldições. Isso é uma coisa impressionante. Eles só podiam concordar com as maldições. Só com as maldições. Não dava para eles ter garantia de bênção. Agora entenda, não tem nada de errado com a lei. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. Só que a limitação da lei é que ela não tem o poder de fazer você justo. Entende? Não tem esse poder. A lei não nos foi dada para ser cumprida, mas a lei foi dada para que através dela o homem tivesse pleno conhecimento do pecado. É como se fosse o seguinte: o homem deveria olhar para a lei e perceber a sua própria imperfeição e perceber a sua própria incapacidade de agradar a Deus na perfeição dele, porque a lei é perfeita, porque é de Deus, e o homem clamar a graça, e o homem clamar um Salvador, e o homem clamar ajuda. Então o texto aqui diz que quando Deus deu a lei, o topo do monte ardia em fogo. Só que sabe uma coisa interessante? Mesmo com o fogo, nesse monte havia escuridão, trevas e tempestade. Já parou para observar esse detalhe? Como eu costumo dizer, às vezes a gente lê a Bíblia de maneira atropelada, não percebe os detalhes. Então o que isso significa, pastor? Fogo, mas ao mesmo tempo trevas. Isso significa o seguinte: que o fogo que há na lei não tem o poder de iluminar. Vou dizer mais uma vez: o fogo que existe na lei não tem o poder de trazer luz. Não tem o poder de iluminar o seu caminho. Não tem o poder, de ser lâmpada para os seus pés. Não tem. É fogo, mas com trevas, com escuridão. Então, quando alguém vive na lei, no momento em que ele se achega a Deus, ele sente medo. Exatamente como Moisés. Entende? Ele não vai sentir ousadia. E veja que Moisés tinha acesso. Moisés, ele estava acostumado, a se voltar para Deus. Mas até Moisés, que é Moisés, se sentiu aterrado e trêmulo.
Por isso entenda uma coisa, meu irmão. Um filho de Deus nunca deveria viver nesse estado, um estado de medo. Então o texto diz que nós não temos chegado a esse monte, você viu? Volta lá para o verso 18, para o começo. Ora, não tendes chegado. Só que aqui Paulo, ao invés de falar o nome, o Monte Sinai, ele descreve a experiência do monte. Por quê? Porque ele está escrevendo para irmãos familiarizados com a lei. Por isso que a carta aos Hebreus é o povo de Deus, amém? Os judeus. Então quando ele começa a descrever os detalhes, esses ouvintes de Paulo aqui, eles estavam entendendo muito bem, falando, não, é o Sinai. Isso aconteceu lá no Sinai. Percebe? Então o texto diz que nós não temos chegado a esse monte. Só que qual que é o grande problema? Apesar do texto dizer que nós não temos chegado a esse monte, infelizmente tem muitos que ainda vivem nesse monte. Entendeu? Veja, Hebreus é carta da nova aliança. Então, na nova aliança, você não tem chegado a esse lugar que você fica com medo, você tem pânico. Na nova aliança, você não tem chegado ao monte da lei. Só que existem ainda muitos que estão vivendo no tempo da nova aliança com a sensação da antiga aliança. Estão vivendo no tempo da nova aliança com a mentalidade da antiga aliança. E é impressionante como que existem pessoas que ainda, preferem viver debaixo da lei. Meu irmão, a lei foi dada para mostrar a impotência do homem, a incapacidade do homem diante do padrão de Deus. Deus nunca planejou que o homem vivesse debaixo da lei. Esse não foi o plano de Deus. Por isso, veja, observe. A palavra de Deus diz que Moisés estava aterrorizado. Lá em Números, capítulo 12, depois você pode conferir, a Bíblia diz que Moisés era o homem, considerado o homem mais manso da terra. Mais manso. Só que nós sabemos que ele não entrou em Canaã, sabe por quê? Porque ele perdeu a mansidão com o povo. Na hora que é para falar para a rocha, ele feriu a rocha, 2 vezes ainda. Então, em outras palavras, o que isso significa, pastor? Vou te dizer. Nem o mais manso homem estava qualificado segundo a lei. Era capaz de guardar a lei. Entende? Nem o homem mais manso da terra conseguiu ter paciência debaixo da lei. Esse você acha que você vai ter. Não vai. Nem eu. Entendeu? Não é a questão nossa. É a questão da realidade, do lugar que Deus está trazendo você e trouxe você. Então o fato é que a lei condena o melhor dos homens, mas a graça salva o pior dos homens. Isso é impressionante. A lei condena o melhor de todos nós, mas a graça salva o pior de todos nós. Isso é uma coisa impressionante. Moisés era o melhor dos homens, mas mesmo ele ficou aterrorizado e trêmulo e não conseguiu entrar em Canaã, porque estava na lei. Viver de acordo com a lei é viver em constante tremor e medo, é viver constantemente ansioso a respeito do seu estado diante de Deus. Sabe aquela pessoa que fica tentando ser digna a todo instante, fica tentando merecer a bênção a cada momento, o tempo inteiro? Ele fica se punindo, se condenando, fala, meu Deus, onde é que eu errei? Qual foi a brecha? O que eu fiz de errado? Meu irmão, você não está chegando a esse monte da lei, onde você fica aterrado e trêmulo, onde tem fogo, onde vai te trazer medo, onde esse fogo não ilumina, na verdade traz trevas. Entende? Não é nesse lugar que você está chegando. Por isso entenda uma coisa, olha só a partir do verso 22, o que está escrito aqui? Olha lá, agora vai falar onde você está chegando, em outro lugar. Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião. Aleluia. Nesse lugar, não no Sinai, em Sião você tem chegado. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, você está chegando a Deus, e ao juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Você tem chegado a Jesus, o mediador da nova aliança, tem chegado ao sangue da aspersão, que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Adão. O que é isso, pastor? Veja, no Monte Sião,
O monte da nova aliança, o monte da graça, é o lugar onde todo mundo está. No Monte Sião está Deus o Pai, no Monte Sião está o Senhor Jesus Cristo, no Monte Sião estão os anjos, no Monte Sião está a igreja. Por que você quer ficar lá no Sinai? Se nem Deus está lá mais. Você está me entendendo? Deus se mudou para outro monte. Preste atenção. Deus mudou de monte e você quer ficar no monte antigo? O que é isso? Você tem que ficar com o Senhor. E Paulo está dizendo aqui que quando você chega ao Monte Sião, entende? O Monte Sião é a cidade do Deus vivo. Eu quero ficar na cidade de Deus, na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial, junto com as incontáveis hostes de anjos, na universal assembleia, né? A igreja de todos os tempos. Amém? E a Deus, o juiz de todos. Entende? E aqui ele está como juiz, não um juiz para condenar, mas um juiz para dizer: justo, foi justificado por causa da obra consumada. Aleluia. Amém. Então Deus não quer um relacionamento conosco baseado na lei, não tenha dúvida. Porque se fosse o caso, Ele teria que se afastar de nós ou nos consumir com a sua ira, se fosse na lei, percebe? Porque na lei Ele teria que observar as nossas obras. Observando as nossas obras, Ele iria nos consumir, entende? Com a sua ira, porque as nossas obras não nos tornam dignos. A única obra que nos torna dignos, justos, inocentes, é essa obra que Ele julgou. Por isso que diz, né, que em Hebreus 12, que o Senhor é o juiz de todos. Amém? No verso 23, a Deus o juiz de todos. Ele é o juiz de todos. Ele julgou a obra de Cristo, e pela obra de Cristo nós somos aceitos, somos justificados. Amém? Então o Senhor hoje é o nosso juiz para nos justificar. Deus vê todas as coisas, Ele sabe tudo no mais íntimo do homem, e mesmo assim Ele nos declara justos. Veja que maravilha. Por quê? Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele, é com Cristo Jesus. Nós somos incluídos nele, incluídos na morte dele, ressuscitamos com Ele, e hoje mesmo já estamos assentados com Ele, à direita da majestade, acima de principados e potestades. Essa é a sua posição. Por isso, meu irmão, essa é uma base muito concreta, a base da justiça de Cristo. Por isso entenda uma coisa, o propósito final, quer ver? Vai lá para o verso 28, por favor. Hebreus 12, 28. Está escrito: por isso recebendo nós um reino inabalável. Amém? Então o propósito final é sermos inabaláveis. Se você faz parte de um reino inabalável, é para você não ser abalado. Nós estamos em tempos onde coisas estranhas estão acontecendo nesse mundo. Coisas relacionadas à saúde, relacionadas à doença, relacionadas a governantes, à política, morte, medo, pânico. Preste atenção, meu irmão. Se você está chegando ao monte certo, o Monte Sião, você está recebendo um reino inabalável. Por que esse reino é inabalável, pastor? Porque esse reino tem um fundamento que é a obra de Cristo Jesus. É uma obra segura, é um alicerce sólido. Reino inabalável. E se você é de um reino inabalável, qual que é o seu caráter? Inabalável. Qual que é a sua postura? Inabalável. Qual que é o tipo de vida que você pode ter? Inabalável. Estão todos desesperados, estão todos em pânico, mas você está em paz. Porque o príncipe da paz, Jeová Shalom, te deu a paz dele. Lembra que Jesus disse? Eu vos dou a minha paz. E eu não a dou como o mundo vos dá. Qual que é a paz que o mundo dá? Quando tudo está dando certo, essa é a paz que o mundo dá. É só ver propaganda na televisão. Aquilo lá é a paz do mundo. Quando o dinheiro está sobrando, quando não tem nenhuma luta, nenhuma guerra. Pois é, mas Jesus não. Jesus é aquele que está dentro do barco, no meio da tempestade, em alto mar, quando parece que tudo está perdido. Ele vem e acalma a tempestade e se faz bonança naquele lugar que havia medo e desespero. Por isso, meu irmão, você foi chamado para viver em paz,
Porque você é de um reino inabalável. Por isso é possível você viver inabalável. Amém. Mas somente nós somos inabaláveis se estamos firmados no Monte Sião, porque o Monte Sião representa a graça. Entende? Por isso que, volta para o verso 28 mais uma vez aí, Júlio. Olha só, Hebreus 12, 28, mais uma vez. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, o que diz em seguida? Retenhamos o quê? A graça. Você recebe o reino inabalável, você fica nesse reino inabalável, ou seja, não oscila, não se abala, entende? Por isso que você está numa obra estável, que não se abala, porque a confiança não é na sua obra, mas na obra consumada, perfeita, feita de uma vez por todas, por aquele que é perfeito e julgada pelo justo juiz. E você permanece inabalável, por ser do reino inabalável, quando você o quê? Retém a graça. Destaca essas duas palavras, por favor, no verso 28. Retenhamos a graça. Temos que reter a graça. O Sinai representa a graça, a graça. Então, Sião é a cidade do Deus vivo. Sião é a Jerusalém celestial. A Jerusalém lá de cima é livre, diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas 4. Que é a nossa mãe, entende? É a Jerusalém. Por isso, agora voltando, vamos para o verso 25, por favor, de Hebreus 12 mesmo. Olha o que diz o verso 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Não recuse ao que fala. Tem algo sendo falado aqui, tem algo sendo dito. Aí Paulo continua, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que nos céus nos adverte. Então, Paulo está falando, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Quem está falando? Quem está falando aqui é o sangue de Jesus. Precisamos ouvir o sangue. O sangue. Amém. Temos que ouvir o sangue. O sangue do Senhor Jesus. Por isso está escrito, olha no verso 24. Volta no verso 24, por favor, Júlio. E a Jesus, Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão. O sangue da aspersão da nova aliança, amém? Do cálice. Aí o que Paulo diz? Que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então esse sangue aqui do cálice fala coisas superiores. Por isso que Paulo disse, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Esse cálice aqui fala, meu irmão. Ele fala. Tem uma mensagem aqui. Por isso, ouça o sangue. E o que o sangue fala? O sangue fala que você foi perdoado. O sangue fala que você foi justificado pela fé. Entende? Não recuse o que o sangue fala. Dê ouvidos. Amém? Por isso, a nova aliança é justamente sobre isso. É sobre perdão de pecados. É sobre justificação. Muitos acham que isso é algo básico da fé. A gente até recebe essas críticas, sabe? Outro dia, até um pastor de um grande ministério lá em Goiânia, mas é um grupo de irmãos muito legalistas. E esse pastor foi e comentou, né, e falou aí, não sei em que lugar, só sei que chegou aos ouvidos do pastor Luiz. Alguém levou o recado, vamos assim dizer. Falando o seguinte, essas palavras do pastor Luiz aí, é videira, né? Essa igreja aí é grande, mesmo tem crescido também, mas eu vou te falar uma coisa. Essas palavras que o pastor Luiz prega, qualquer novo convertido na minha igreja prega. Quero ver ele pregar alguma coisa profunda. Por que ele falou isso? Qual foi essa crítica? Porque nós pregamos o quê? Cristo crucificado. Entende? Como Paulo disse, lá em 2 Coríntios, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Meu irmão, se essa foi a decisão de Paulo, você quer tomar qual decisão? A decisão daqueles que acham que o Sinai que é profundo, ou a decisão daqueles que descobriram que é em Sião que o Senhor habita? E essa que é a grande revelação, a revelação da graça. Entende? Então o perdão dos pecados é o que nos permite experimentar coisas maiores em Deus. Quando as pessoas não creem no perdão dos pecados, elas se colocam num terreno abalável. Porque se você não acredita, não tem convicção de que você é perdoado,
Irmão, você fica sempre em dúvida. Será que eu estou bem? Será que eu estou bem com Deus? Será que eu estou bem? Será que eu estou apto para receber a bênção? Será que se eu orar agora Deus vai me ouvir? Vai me atender? Entende? Agora esse tempo da pandemia mesmo. Quantos filhos de Deus, infelizmente, que não saíram do Sinai, que não mudaram para o Sião, estão lá no Sinai apavorados, pensando, ai meu Deus, será que isso aí é castigo de Deus, é juízo de Deus? E sabe o que é triste? É que tem pregador que prega isso na internet. Pregador, aí às vezes o cara é famoso, tem aquela aparência de sábio, ou não tem aquela aparência de radical, né? Todo diferentão. Aí tem irmão que vai e ouve até arrepia, fala, ai meu Deus, é isso mesmo, misericórdia, tem que fechar a brecha, o que eu vou fazer? Meu irmão, ouça o sangue, confie no sangue, creia no sangue. Por isso você não precisa viver abalado. Se você tem a confiança de que Jesus fez tudo certo por você, de que a obra de Jesus foi aceita pelo Pai, de que o sangue dele foi suficiente para te lavar, te perdoar, te justificar, meu irmão, você pode viver inabalável e crer que você é guardado. Mas muitos acreditam também que o perdão dos pecados é apenas a porta de entrada para o Evangelho. E que depois de entrar pela porta, tem que aprender coisas mais elevadas e mais profundas. Mas, meu irmão, o problema é que não existe nada maior do que o perdão dos pecados. Não tem. Não tem nada maior. Essa que é a grande questão. Mas vamos voltar aqui para Hebreus. Hebreus 12, verso 26. Hebreus 12, verso 26. Está escrito: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra. Opa! Está vendo? Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Eita, que céu que é esse, hein? Vamos lá, daqui a pouco eu te explico. Verso 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O que vai permanecer é o que não é abalado. E Paulo coloca a chave final aqui no verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Pastor, como que eu sirvo a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor? É retendo a graça. Não é indo para além, não. É retendo a graça. Como é que eu fico inabalável? Porque você reteve a graça. Você serve a Deus com reverência, com santo temor, entendeu? Não é medo, não é pânico, não é angústia, não é insegurança, entende? E você permanece como o reino do qual você faz parte. Veja bem, meus irmãos, veja bem. Imagine, se você conhece alguém que é oriundo, né, que vem de um reino que é conhecido pela riqueza. Riqueza. O que você espera ao encontrar alguém que vem de um reino conhecido pela sua riqueza, pela sua fortuna? Você vai esperar encontrar um cara com aparência de riqueza. Não é verdade? Alguém com joias, né? Se ele vier num carro, vai ser num carro muito caro. É isso que você espera. Agora, se você encontra outra pessoa que faz parte de um reino, cuja característica é que esse povo desse reino, todos eles são muito mansos, muito tranquilos. O que você espera? Encontrar alguém que expressa essa mansidão, que expressa essa tranquilidade. Não é assim? A mesma coisa. Se você ou falar de alguém que vem de um reino, que é um povo cuja característica é o amor, sabe? É um povo assim gracioso, bondoso. Aí quando você encontra essa pessoa, o que você espera? Que essa pessoa expresse a característica desse reino. Amém? Que é esse amor, essa bondade, essa graça. Por isso que Paulo fala para a gente expressar a graça. Então a questão é a seguinte: nós somos parte de um reino inabalável.
Por isso é possível, no meio de um tempo estranho como esse, no meio de uma pandemia, você viver inabalável. Esse é o chamado do Senhor. Pastor, como é que eu faço? Retendo a graça. Pastor, como é que eu retenho a graça? Vivendo como quem chegou em Sião, não no Sinai. Amém. Agora, pastor, mas existe algum tipo de prova, algum tipo, sabe, de tratamento de Deus nas nossas vidas? Sim, claro. Passamos por testes, sim, passamos por provas, sim. Tanto nós como a obra que nós fazemos parte, somos checados por Deus para que somente aquilo que é inabalável permaneça, porque esse é o reino de Deus. Deus vai checando, Deus vai conferindo. Por isso que de tempos em tempos você tem a sensação de que parece que tem algumas coisas que estão tremendo um pouco ao seu redor. Mas o que é que Deus está fazendo? Deus está limpando a casa. Deus está removendo aquilo que é abalável, para que apenas o que é inabalável permaneça. E um fato que precisa ser notado é que o próprio Deus é quem abala todas as coisas. Sabia disso? É Deus quem abala. Deus quem abala. Então, o verso 27, nos fala do propósito desse abalo, inclusive. Voltei para o verso 27. Está escrito: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, o abalo é para que o que não se abala fique. É o que não se abala que vai permanecer. Tem a sua maneira de ser checado, entende? A sua fé é checada no meio de tremores ao redor de você, para que a sua fé seja conferida como a fé que não se abala por causa da obra consumada. Amém? Então, o que são essas coisas abaláveis? São aquelas coisas feitas pelos homens, aquilo que é humano, obra humana. E obra humana é sempre vinculado à lei, porque a lei se fundamenta, ela exige, ela espera, ela procura, ela vasculha as obras humanas. Então, quando é algo feito pelo homem, segundo a força e o entendimento próprio, isso está sujeito a ser abalado. Essa é a questão. Então, mesmo dentro da igreja, existem muitas coisas feitas pelos homens. Agora, por favor, me entenda. Isso não significa que sejam coisas ruins, ou coisas erradas, ou até pecaminosas. Apenas significa que são feitas pelos homens. Porque você percebe? Tem homem ímpio, gente boa, tem ou não tem? Não tem ímpio que faz boas obras? Não tem ímpio que é generoso? Não tem ímpio que investe, às vezes, muito dinheiro em obra social? Tudo isso são coisas apropriadas? Sim ou não? Sim, são. Mas qual que é o problema dessas coisas? Que são obras humanas. O que é humano vai ser abalado. Não tem jeito. Não tem como. Se é feita pelo homem, Deus não quer que nós edifiquemos a nossa vida em cima disso. O que Deus quer que nós edifiquemos? É a nossa vida em cima disso aqui, da obra consumada de Cristo Jesus. Esse é o alicerce sólido, porque não é obra humana, é obra divina. Ah, mas Jesus veio como homem. Sim, mas Ele é Deus, e por isso tem uma obra de consequências eternas e fez de uma vez por todas. Não precisa de repetir. Amém. Para que o nosso casamento ou o nosso ministério, por exemplo, sejam inabaláveis, eles precisam ser edificados sobre Cristo como alicerce. Por isso que Cristo, um dos nomes do Senhor Jesus Cristo, é a rocha de Israel. Amém. Que esse lugar é seguro. Mas voltando para Hebreus 12, verso 28, mais uma vez, Hebreus 12, 28. Está escrito: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor. Olha só, nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Por isso nós devemos reter a graça, porque é somente pela graça que nós podemos servir o Senhor como inabaláveis e de modo agradável a Ele. Todo filho de Deus, ele quer agradar o Pai, ele quer agradar o Senhor. Mas você quer agradar mesmo o Senhor? Retenha a graça. Fique em Sião. Não volte para o Sinai. É assim que você agrada ao Pai.
É interessante que é o seguinte, aqui é a graça que nos ensina o verdadeiro temor. O temor reverente, o temor santo, o temor da nova aliança. Não é o temor que procede da escravidão, sabe, o temor do medo, né, que Paulo fala lá em Romanos 8. Por isso, a revelação da graça e do perdão do Senhor produz em nós o verdadeiro temor. Agora, olha o que diz lá no Salmo 130, verso 3 e 4. Abra aí, por favor. Salmo 130, verso 3 e 4. Olha o que está escrito. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O salmista está perguntando, está vendo? Quem? Quem vai subsistir? Sobra alguém? Não. Só que olha só o que o salmista continua dizendo. Contigo, porém, está o perdão, para que te o quê? Te temam. Amém? Para que te temam. Foi, peraí. Então é o perdão que vai produzir temor no meu coração? Sim. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios que é o amor de Cristo que nos constrange. Você é tão amado, você é tão perdoado, você é tão aceito por Deus, que você fica constrangido com um temor de desagradar o Senhor. Você quer agradar a Ele, mas é esse temor santo, bom, sabe, de respeito, de honra, percebe? De querer, sabe, ser leal ao Senhor, não por medo, não é troca, não é barganha, é porque você é tão abençoado, tão favorecido, tão amado, tão perdoado. Você fala, gente, eu preciso viver para esse Deus que me amou tanto assim. Eu quero viver, eu não consigo viver de outra forma, porque eu sou amado demais. É muita bondade, é muito amor, muito perdão, muita aceitação, percebe? Esse que é o Espírito. Amém. Mas eu quero ler um outro texto ainda. Lá em Ageu, capítulo 2, versos 6 ao 9. Ageu, sim, profeta Ageu, no finalzinho aí, um dos últimos profetas menores, né? Finalzinho do Antigo Testamento. Não sei se você percebeu, mas Hebreus 12, 26 é uma citação de Ageu 2, do 6 ao 9. Tá bom? Então, Hebreus 12, 26 é uma citação. Hebreus 12, 26, eu vou ler para você, está escrito: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Agora vamos ler, Ageu 2, 6 ao 9, está escrito. Ageu 2, do 6 ao 9, está escrito: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só o que o Senhor diz ainda, no verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Uau, que maravilha. A palavra de Deus é perfeita. Paulo está citando essa profecia aqui. Ele tocou nessa profecia. E o profeta Ageu, ele declara que o Senhor fará abalar os céus e a terra. Mas ele acrescenta algo além, o profeta. Ele diz que as nações serão abaladas para que as coisas preciosas dessas nações sejam trazidas para a casa do Senhor. Você está entendendo? Para a casa do Senhor. Então as nações são abaladas para que essas riquezas das nações sejam trazidas para a casa do Senhor. A profecia aqui está explicando, o profeta Ageu. E na tradução revista e corrigida, acontece algo curioso. Diz que depois que o Senhor fizer abalar todas as coisas, virá o desejado das nações. Coloque aí, por favor, Júlio. Nós vamos colocar numa versão diferente, a versão RC, revista e corrigida, Ageu 2, a partir do verso 6, novamente. Apesar que está no verso 7, mas vamos ler o verso 6 novamente na versão revista e corrigida. Ageu 2, 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Está vendo? Equivalente, né, ao que a gente citou aqui agora há pouco, lá de Hebreus 12, 26. Só que aí, olha o que diz no verso 7.
e farei tremer todas as nações. Aí eu pergunto para você, só abrindo parênteses aqui rapidinho, que daqui a pouco eu vou até voltar nisso também. Será que as nações não têm tremido nesses dias? Diante da pandemia? Diante de tudo isso que tem acontecido, percebe? Isso aqui tem tudo a ver com esses dias, meus irmãos. Tem tudo a ver com esse tempo. O Senhor está às portas. Amém. Eu não estou dizendo que isso é necessariamente amanhã, ninguém nem sabe nem o dia, nem a hora. Mas isso faz parte da profecia do tempo do fim, não tenha dúvida. E aí olha só o que diz o verso 7. Farei tremer todas as nações e virá, olha como é que está na versão revista corrigida. E virá quem? O desejado das nações. Eita glória. Que maravilha. Ficou lindo, né? Nessa versão. Não é verdade? Bem diferente. É lindo isso. E virá o desejado das nações. Mas você percebe a conexão? Depois que o Senhor mesmo faz tremer todas as nações estão todas tremendo, meu irmão. Até as nações ricas, até as nações poderosas, até essas nações, sabe, incríveis, que de repente você até quer conhecer, Estados Unidos, né? Reino Unido, né? Alemanha, França, esses lugares, está tudo tremendo, tudo sendo abalado. Mas o que a Bíblia está dizendo? Depois que todas as nações serem abaladas. E meu irmão, nunca aconteceu da forma que tem acontecido, de todos estarem realmente abalados. E o que a profecia diz? Depois disso virá quem? O desejado das nações. Porque em todas as nações existe o testemunho daqueles que estão desejando o Senhor da glória, que estão desejando a volta prometida, a volta daquele que prometeu que um dia viria para nos buscar e que tomaria novamente do fruto da videira conosco. Amém. Então isso que nós celebramos dizendo Maranata, ó vem desejado das nações. Entende? Nós estamos nos antecipando. É como se fosse um ensaio, sabe, para aquele momento que ele virá e que nós falaremos com ele do cálice. E aí o que a Bíblia diz em seguida no verso 7, na versão revista corrigida? E virá o desejado de todas as nações. E o que o Senhor vai fazer? E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Meu Deus do céu. O Senhor está às portas e o Senhor faz grandes promessas. Olha só o que ele diz em seguida, verso 8. Minha é o que? A prata. Meu é o que? Diz o Senhor, o ouro. O ouro, disse o Senhor dos exércitos. Está vendo? Então esse tempo final também, meu irmão, tem uma promessa preciosa aqui. Uma promessa relacionada a suprimento financeiro, relacionada a dinheiro, relacionada a riquezas. Então nesse tempo, as coisas preciosas das nações serão trazidas para a casa de Deus. Nós teremos suprimento numa medida que nós nunca experimentamos até agora. E aí você vai ver se cumprir a profecia que eu tenho profetizado aqui há pelo menos 10 anos nesse Recife. Que a Videira, Recife, vai ser conhecido como uma igreja muito grande, mas também muito rica. Porque o Senhor está dizendo para você, para mim, o Senhor está dizendo para nós: minha é a prata, meu é o ouro. Entende? E antes disso, eu vou encher essa casa da minha glória. Da minha glória. O desejado das nações está às portas. Ele está derramando a sua glória. Ele está prometendo medida de poder, de vida, de presença, de frutos, de filhos, de crescimento. Igreja de milhares, porque é isso que a glória provoca. Mas em seguida ele fala: minha é a prata, meu ouro. A riqueza virá também. Entende? A riqueza virá. A riqueza virá. Você percebe? Então, e aí o Senhor dá para concluir, verso 9. A glória desta última casa, nós da igreja, no tempo da graça, somos essa última casa. Não tenha dúvida disso. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei o quê? Paz, diz o Senhor dos exércitos. Paz. Como que é possível ter paz? Porque o príncipe da paz
tomou sobre si o castigo, a ira, a punição, o juízo, a condenação que eu e você merecíamos receber. Por isso nós podemos dizer, como Isaías profetizou séculos e séculos antes da vinda de Cristo, antes do nascimento de Cristo na terra, foi profetizado: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo, a punição, o juízo. Somente em Sião você pode viver em paz. Esse é um tempo de paz. E se a paz tem se cumprido, as outras coisas vão se cumprir também. A glória, a presença, a vida, o crescimento, a multiplicação, a riqueza, a provisão, a prosperidade, porque o desejado das nações está às portas. Meu irmão, essa profecia tem várias formas de se cumprir. Uma é o que eu acabei de dizer para você. Mas no sentido, a segunda casa tornou-se maior que a primeira, porque depois que foi ampliada nos dias de Herodes. Então teve o primeiro templo, teve o segundo templo. Uma segunda perspectiva é que no primeiro templo houve a Shekinah da presença de Deus. Mas o segundo templo viu o próprio Filho de Deus ensinando dentro dele, nos tempos de Jesus. Uma coisa foi a glória no dia da inauguração do primeiro templo, Salomão. Outra coisa foi o próprio Deus encarnado no segundo templo. Por isso, numa visão profética, a primeira casa com os dois templos é a lei. Mas a segunda casa é a igreja, o edifício do Deus vivo. Esta é a segunda casa, é a igreja. Mas eu quero ainda acrescentar que Deus também está fazendo algo novo entre nós. Há algo novo entre nós. Há algo novo entre nós. Eu não sei se você percebe, sabe, a densidade dos ares nesses dias. Há algo novo entre nós. Oh, meu irmão, eu falo isso, sabe, me enche, me preenche. Há um testificar. Não sei se você percebe, espero que você perceba, que o Espírito te faça perceber nesse instante. Eu creio que essa pandemia está marcando o fim da primeira fase do nosso ministério como igreja videira. Um tempo está passando e um novo tempo está começando. A promessa é que a glória desse novo tempo será maior, muito maior. Nós pregaremos o Cristo como desejado das nações e experimentaremos suprimento sobrenatural. Essa é a promessa. Só que Ageu diz que tudo isso é precedido por um grande o quê? Abalo. Um grande abalo. Abalo nas coisas do céu e nas coisas da terra. O mundo está sendo abalado. Nós também temos sido checados como igreja, mas nós não devemos temer. A Bíblia diz que existem 3 céus. Então existe a atmosfera, que é aquilo que a gente vê. Existe o segundo céu, que é a habitação dos demônios, que Paulo fala em Efésios, dos principados, das potestades do ar. E o terceiro céu, que é justamente o lugar da habitação, da manifestação da glória do Senhor. É o segundo céu que está sendo abalado. Há uma grande guerra. E a promessa é da nossa vitória, da vitória dos vencedores pela graça. Por isso o mundo inteiro está sendo abalado. E nós temos sido checados também. Mas nós não devemos temer, porque nós somos inabaláveis, porque temos servido o Senhor, retendo a graça e recebendo um reino inabalável. Retenhamos a graça. Retenhamos a graça. Retenhamos a graça. Essa é a chave. A chave para quem está em Sião. É a chave para aquele que confia na obra consumada. É a chave para viver, de fato, como reis de um reino inabalável. Por isso, aí na sua casa, quero que você fique em pé, nesse momento, os elementos da ceia, amém? Isso é uma promessa muito preciosa, meu irmão, muito preciosa, muito preciosa. Esse é o tempo. Essa profecia está se cumprindo nesses dias.
Os reinos desse mundo estão sendo abalados, mas nós somos inabaláveis, porque temos o alicerce sólido da obra consumada de Cristo. Amém. Por isso, em pé, pegue o pão e repita logo após mim, por favor. Diga assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído por mim, no meu lugar, na cruz do Calvário. Ao tomar este pão, eu estou declarando que tenho o alicerce sólido, seguro, posso confiar, porque é na obra de Cristo, no seu corpo, que foram colocadas as minhas doenças, enfermidades, todos os vírus, pandemias, maldições e até mesmo o próprio juízo de Deus, para que no castigo dele, lá na cruz, eu recebesse hoje, pelo corpo dele, a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Lá na cruz, ele recebeu o que não merecia, para que hoje, pela obra de Jesus, eu também recebesse o que eu não merecia. Pela graça, eu sou curado, sou fortalecido, protegido de todo vírus e de todo abalo que tem acontecido nas nações desses dias. Eles se abalam, mas Cristo foi abalado por mim, lá na cruz, quando suou sangue e quando derramou o seu sangue no seu corpo. Amém. Cristo foi abalado para que você não seja. Coma do pão agora. Coma declarando, fala: Senhor, eu recebo cura, proteção desse vírus, dessa pandemia. Eu recebo paz, porque no seu corpo o Senhor recebeu o juízo, para que a paz viesse sobre mim. Pegue agora o cálice, erga para o alto e repita logo após mim. Diga assim: este cálice é o cálice da nova aliança. É o cálice que me faz ansiar e declarar Maranata para aquele que é o desejado das nações, que é o desejado dos nossos corações. Por isso, ao erguer esse cálice, nós estamos anunciando que cremos que já somos, como igreja, esta casa cheia de glória, esta casa que é a tua casa, ó desejado das nações. E se a casa é tua, nesta casa está a tua prata, nesta casa está o teu ouro, ó desejado das nações. Ao tomar esse cálice, nós estamos declarando a maior de todas as glórias, que é a glória da tua última casa, a glória da tua noiva, da tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meus irmãos, quanta graça, quanto privilégio no cálice da nova aliança que nós tomamos, porque estamos no Monte Sião. Amém. Tome do cálice. Aleluia. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o teu Santo Espírito possa trazer luz a respeito, ó Deus, da clareza do caminho de nós permanecermos inabaláveis, porque estamos retendo a graça, agarrados à graça, apegados à graça,
por causa da obra consumada. Ó Deus, eu te peço para que teu Santo Espírito possa criar uma espetacular expectativa dessa glória prometida. Ó Deus, que é prometida justamente para a última casa, que é a tua igreja, a tua noiva, a Nova Jerusalém que está em Sião. Ó Deus, essa glória é prometida para os últimos dias, os dias em que nós ansiamos, anunciamos, esperamos e sabemos que virá, ó desejado das nações. Nesses dias que nós declaramos Maranata, porque já temos visto as nações serem abaladas, esperamos por ti, ó desejado das nações, desejado dos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Até mais tarde, meu irmão.